Bem, eu estou preparando este último vídeo de 2016, exatamente fazendo uma análise de algumas variáveis importantes no decorrer de 2016 e rumando para uma perspectiva de 2017, e levando em consideração aí tanto o cenário nacional quanto o cenário internacional. Ao final desse vídeo eu vou anexar um vídeo da jornalista Eva Bartlett, que ela está numa conferência criada pela ONU para discutir a questão dos refugiados da Síria, e você vai ver ela rebater uma série de mentiras que se conta por aí. Eu peço a você que preste atenção nas legendas, ele está traduzido através de legendas, e em seguida, ao final do vídeo, deste meu vídeo, você também terá uma bibliografia que eu vou lançar para que você, uma bibliografia já traduzida, para que você possa adquirir certos livros e fazer algumas leituras que com certeza vão ajudar você a entender todo o contexto nacional e internacional que nós estamos vivendo. É importante que desde já fique bem claro que o que nós estamos assistindo, e eu já falei em alguns outros vídeos que isso não é brincadeira, é a construção de um novo modelo de mundo, e que não é, quando a gente fala novo, é no sentido, digamos assim, desses projetos estarem mais acirrados, né? Mas a ideia de uma ordem e de uma ordem mundial, ela não é algo novo de forma alguma, né? Nós podemos pensar em Roma, o projeto de Roma, nós podemos pensar no projeto de Alexandre o Grande, né? Nós podemos pensar no projeto de Napoleão, nós podemos pensar em diversos projetos que apareceram com essa mesma perspectiva, mas eu sempre parto de uma linha de análise que eu digo linha de análise moderna, que é visível essa ideia de uma construção racional do mundo a partir, inclusive, do surgimento dos estados absolutistas, né? E a partir daí você tem uma perspectiva, particularmente no diálogo entre Hobbes e depois Vattel, aonde se estabelece a importância de criar um Estado para que fosse evitada a guerra civil, sempre de cunho religioso. Isso é muito claro na obra de Hobbes. E em seguida o próprio Hobbes admite a necessidade da criação de uma ordem, né, de um governo, de um pacto, aonde os países, e quando ele está falando em países, né, é bom lembrar que eles estão falando sempre de Europa, aonde esses países eles também teriam que respeitar determinadas regras de convívio para alcançar a paz, né? Tem um exemplo aí também de Grotius com essa mesma discussão, dentre outros, mas Vattel, aí meados do século XVIII, vai ser considerado o fundador do direito internacional, onde, baseado em Hobbes, ele vai começar a estabelecer algumas doutrinas que seriam depois, inclusive, reinterpretadas por Kant, criando o seu opúsculo A Paz Perpétua, que resumiu todas essas vertentes e orientou bastante tanto a criação da Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, depois substituída pela Organização das Nações Unidas. Tá certo? Então é importante que ter essa noção básica para que não se pense que tudo que se fala de nova ordem é misticismo, é brincadeira, é piada, é coisa de teoria do complô, que na verdade esses discursos, como eu sempre digo, é falta de estudo, tá bom? Qualquer estudozinho mais avançado, você verificará que nós estamos vivendo a implantação de um novo modelo, né? Que no âmbito filosófico, teórico, se relaciona modernidade e pós-modernidade, e no âmbito político, econômico, usualmente se traduz em ordem e nova ordem, a ordem moderna e a ordem pós-moderna, uma nova ordem, né?
Tá bom. Então, a partir daí, eu selecionei aqui alguns pontos importantes que eu queria salientar, né? Não esgota de forma alguma o assunto, mas eu queria salientar esses pontos porque eu julgo que eles são importantes para que nós possamos ter uma noção geral e introdutória do problema em questão. Eu vou começar aqui falando do problema do terrorismo e particularmente desse modelo de terrorismo que vem acontecendo recentemente, né? É um modelo de terrorismo fortemente vinculado à questão de ordem religiosa. Isso não é politicamente correto se falar, né? Mas as principais organizações terroristas hoje estão ligadas a movimentos muçulmanos, estão ligadas ao islamismo, né? E é evidente que o terrorismo hoje ele está voltado para atingir exatamente o foco, a nascente de toda a sociedade moderna ocidental, que é exatamente a Europa, né? Bom, para atingir esse foco foi criada, né, e começou a ser implantada uma teoria chamada multiculturalismo, que é uma mega teoria marxista, que eu recomendo que você vá na internet, no Google, e baixe um relatório do PNUD, PNUD. Então você bota lá PNUD 2004 PDF e você vai encontrar o relatório da ONU, aonde ela publica essa doutrina, e a partir daí você vai ver com muita intensidade ser aplicada a chamada doutrina do multiculturalismo. A doutrina do multiculturalismo é uma mega doutrina marxista, né? Que tenta não só criar conflito em situações do tipo burguesia, proletariado, como pregoava o senhor Karl Marx, mas no sentido mega, no sentido internacional. Daí porque vai ser preciso se utilizar de circunstâncias verdadeiras, como o problema dos refugiados de países que estão em conflito, para se justificar a entrada de pessoas de forma clandestina nos países europeus, e estes países se tornam obrigados a receber estas pessoas, senão eles são acusados exatamente de racismo e xenofobia. Se você parar para prestar atenção, basta você olhar no mapa mundi e você vai verificar a distância imensa que existe entre a Síria e a Europa, particularmente a Alemanha. E você se fará uma pergunta óbvia: por que que as pessoas, esses refugiados, eles não buscam refúgio em países próximos à Síria, inclusive países que muitas vezes possuem culturas e religiões, etc., semelhantes aos seus países de origem? Por quê? Porque exatamente essa crise de refugiados, ela é um projeto. Ela não é pura e simplesmente um teatro, porque existe de fato situações verdadeiras em que civis, como costuma se chamar, são vítimas de bombardeio intenso, são vítimas de destruição de toda uma cidade, de toda uma localidade, de todo um país, que passam realmente a carecer de ajudas humanitárias. Mas essa bandeira da verdadeira ajuda humanitária, da verdadeira necessidade, ela é enxertada com estratégias do multiculturalismo para justificar a entrada de todo e qualquer tipo de pessoas, geralmente inclusive terroristas marginais. Já se especula a hipótese, inclusive, de que muitos países esvaziaram todos os seus presídios e mandaram os seus marginais junto com essas pessoas verdadeiramente carentes de ajuda humanitária. Isso tudo, então, obviamente, faz parte de uma estratégia. E mais ainda, por que penetrar pela Alemanha? Porque a Alemanha tem um ponto sensível, né? Para a Alemanha ainda fica aquele temor de rejeitar esses estrangeiros, né, e ainda ser acusada de um renascimento de uma visão nazifascista. Então, daí porque
penetrar, a estratégia faz parte desse multiculturalismo, fazer as pessoas penetrarem pela Alemanha de forma que se torne incontestável a penetração dessas pessoas na Europa, né? Grécia e Itália, porque possuem um litoral bastante frágil, né? E por aí vai. Bom, a partir daí você tem então a penetração de pessoas que não estão simplesmente na condição de fato de refugiados, mas são os chamados lobos solitários, e hoje particularmente pelo recém-criado grupo terrorista Estado Islâmico, né? Bom, pelos meus estudos a respeito de terrorismo, que eu venho acompanhando já há algum tempo, ainda é difícil dizer qual foi o país que criou o Estado Islâmico, mas tudo leva a crer, né, que tenha sido exatamente os Estados Unidos que tenha criado o Estado Islâmico. Bom, as variáveis apontam para isso porque, a partir da Guerra do Golfo, se percebeu que era possível fazer guerra com tropas mercenárias e grupos terroristas. Isso saía muito mais barato em termos financeiros e em termos de capital moral do que adotar sua própria tropa regular. A tropa regular, além do capital, do custo do capital financeiro, implica também um custo do capital moral, porque qualquer atrocidade cometida pela tropa regular ganharia uma repercussão muito mais imoral e ilegal perante a imprensa internacional e a opinião pública internacional. Nesse sentido, então, fazer guerra com tropas mercenárias, empresas que se especializaram nisso, e adotar também essa estratégia já antiga de criar grupos terroristas para fazer guerra e desestabilizar determinadas regiões para favorecer o domínio, isso se tornou uma regra no cenário geopolítico, inclusive de guerras, né? Diga-se de passagem que essa estratégia ela independe de partido republicano ou democrático. Tanto os democratas quanto os republicanos adotam essa mesma estratégia. Tanto George Bush quanto o Clinton também ele adotou esse tipo de estratégia. Então, nada de necessariamente direita e esquerda, como se costuma diferenciar, né? Então, o que nós estamos vendo é uma tentativa muito forte de mudar toda a configuração do cenário internacional, e para isso é necessário quebrar, como eu disse antes, essa fonte desse modelo anterior, que é exatamente a Europa e toda a sua formação, a sua contribuição para a formação da sociedade moderna ocidental, né? Muito bem. Qual é o papel, então, do Brasil dentro desse cenário? Como eu tenho explicado em outros vídeos, o papel do Brasil nesse cenário ele é muito importante, porque o Brasil ele é detentor de uma biodiversidade, de riquezas naturais, né? E isso tudo torna o Brasil um foco de atração para as grandes corporações. É bom lembrar que 1/3 da água potável do planeta está no Brasil, né? 1/3 das fontes de água potável do planeta está no Brasil. Então isso significa dizer que o Brasil ele é, digamos, a bola da vez. Existem 2 continentes muito ricos em biodiversidade, né? A América Latina e a África. A África ela já está praticamente dominada, porque os países, as revoluções comunistas fizeram o seu trabalho sujo no sentido de preservar essas fontes de recurso para os países capitalistas. Eu já expliquei em outros vídeos que existe uma relação muito intrincada, apesar de se falar o contrário, entre comunismo e capitalismo, né? O comunismo ele é criado pelo capitalismo para servir ao capitalismo, né? Angola, enquanto país comunista, ele é controlado por tropas cubanas. Essas tropas cubanas são as tropas que fazem, inclusive, a proteção dos postos de petróleo das multinacionais que exploram o petróleo angolano, né? Então,
na verdade, Cuba está protegendo o grande capital das indústrias de petróleo. Então, só para você ter ideia, um rápido exemplo para você ter ideia dessa relação, né? Todas as revoluções comunistas são bancadas por grandes bancos e grandes corporações que financiam essa tomada de poder, esse empobrecimento da população, para que os recursos naturais sejam vendidos mais baratos para os países assumidamente capitalistas, tá bom? Então, como eu sempre digo, você, revolucionário, está fazendo um bom trabalho para o sistema capitalista ao tentar implantar um sistema comunista no seu país, particularmente no Brasil. E é nesse cenário exatamente que nós vemos uma instabilidade completa nas nossas instituições, né? Essa ideia de que nossas instituições são maduras, de que nós vivemos uma democracia madura, isso tudo sempre foi uma ilusão. Eu sempre tive muito receio dessas afirmações, né? E o que nós estamos vendo hoje é exatamente essa implantação de um caos em que eu já falei em diversos outros vídeos. O caos interessa à esquerda, né? E aí nós ficamos numa situação bastante, como eu chamo de um paradoxo ético, né? Continua a limpar o Brasil ou para por aí? Bom, qualquer dos caminhos que a gente siga vai servir exatamente aos corruptos, aos detentores do poder corrupto e favorecer, se nós não tivermos muita atenção a isso, favorecer a implantação de uma ditadura comunista no Brasil, né? O avançar, deixar como está, significa nós aceitarmos instituições podres. Avançar significa também correr o risco de, em meio a este caos, aparecer o grande líder, ditador. E se você parar para observar, eu não sei exatamente em que medida isso é verdade, mas tenho visto no Facebook com frequência a ideia de que, a propaganda de que Lula, o PT, estaria oficializando agora em 2017 a candidatura de Lula à presidência. É bom lembrar que Lula já é réu em 5 ou 6 processos, né? O que dificulta bastante a possibilidade dele com relação, em termos legais, a alcançar a presidência da República, mesmo se fosse realmente o candidato que tivesse essa possibilidade. Entretanto, se for verdade, a estratégia de Lula se candidatar à presidência é um desafio, né? É um desafio às instituições, é um desafio ao ordenamento jurídico brasileiro, é um desafio, inclusive, que já foi testado, né, e praticado pelo senhor Renan Calheiros, né? Então, se o senhor Renan Calheiros ele desafia por 2 vezes uma ordem judicial, ele desobedece 2 vezes uma ordem judicial, né? Ele desafia quanto ao afastamento dele do Senado, e ele desafia também quando foi obrigado a enviar o projeto de lei anticorrupção das medidas anticorrupção para a Câmara dos Deputados e não fez. Ao invés de fazer, entrou com um recurso. Ele desafiou nesse segundo momento também uma ordem do ministro Fux. Então, me parece que Lula está preparando um terceiro momento de desafio também ao ordenamento das instituições político-jurídicas brasileiras, as instituições republicanas brasileiras, e isso ele está apostando exatamente no caos. Isso é muito sério, porque do mesmo jeito que nós estamos vendo muitos brasileiros reagindo a esse tipo de situação, existem muitos brasileiros que, como em todo o contexto de caos e de possível aparecimento de um ditador, existem muitos brasileiros que estão dispostos a abrir mão da sua liberdade em troca de segurança. Basta ver o efeito que teve exatamente essa estruturação dessa máquina de corrupção no Estado, em que muitas pessoas que se tornaram os tais militantes, foram exatamente pessoas que abriram mão de toda uma legalidade, que abriram mão de toda a sua liberdade para serem escravas,
do partido, escravas do governo, escravas do Estado. São instâncias diferentes, mas que nesse momento elas se articulam com muita competência, né? Cabe lembrar exatamente nesse contexto que o pessoal que não domina muito bem este assunto, é exatamente nisso que se consiste a implantação da ditadura comunista, né? Por que ser contra a liberdade? Por que ser contra a propriedade privada? Porque desde o século XVII, que essa discussão dentro da teoria moderna, da filosofia moderna fica muito clara, você só pode ter liberdade com a propriedade privada. Para você ser livre realmente, você precisa ter propriedade privada. Então, aqueles que pregam a abolição da propriedade privada, eles estão filosoficamente defendendo o retorno do indivíduo a um sistema de escravidão. E isso já tinha sido apontado, inclusive, como meta em Princípios do Comunismo, escrito pelo senhor Engels em 1847, esboço esse que deu origem ao Manifesto Comunista. Então, para Engels, a situação do trabalhador é pior do que a do escravo. Por isso, se o revolucionário tirar o trabalhador da condição de explorado e colocá-lo na condição de escravo do Estado, esse revolucionário estará fazendo um bem ao trabalhador. É esta lógica que perpassa todo o fundamento da aplicação da dialética dentro do movimento revolucionário marxista hegeliano, que nós estamos vendo sendo aplicado no Brasil e em todo o mundo, dentro das suas proporções, que, como eu disse, chega até mesmo à ideia, à estratégia do multiculturalismo. Voltando para o Brasil, então, o que nós temos é a aplicação de um modelo dialético em que, em certa medida, deu certo. Deu certo. Muitas pessoas, como eu estava dizendo, abrem mão da sua liberdade em troca de uma segurança. Abrem mão da sua liberdade em troca de serem pacificamente, no sentido de Engels, escravas do Estado. Muitas pessoas admitem implicitamente, mesmo sem o saber, elas admitem que ser trabalhador, né, é pior do que ser escravo, né? Então, mesmo que elas não conheçam nada de teoria revolucionária, mesmo que elas não conheçam nada de filosofia moderna, mas ainda assim elas estão atendendo a todos esses preceitos que já eram discutidos desde o século XVII. Por fim, eu quero chamar a atenção de que o que nós estamos vendo no Brasil, então, é a construção daquilo que Marx chamou de as condições objetivas para a Revolução. É claro que a construção dessas condições objetivas para a Revolução, ela não se deu da noite para o dia. Isso que nós estamos assistindo agora é o estouro desse problema. Mas ela não aconteceu da noite para o dia. Nós já sabemos muito claramente que isso vinha sendo feito, esse aparelhamento dentro do ambiente escolar acadêmico, o aparelhamento dentro da imprensa, o aparelhamento dentro das instituições do Estado, das instituições republicanas, o próprio aparelhamento do judiciário, a começar pelo seu topo, pelo STF. Isso não é uma coisa nova, mas chegamos a um momento em que este aparelhamento está muito claro, e a criação das condições objetivas para a Revolução, que era o que Marx chamava de um contexto propício para a Revolução, e está aí, como eu disse. Aí vem a questão da intervenção ou não das Forças Armadas, que é um assunto também bastante polêmico, e que as pessoas propositalmente confundem com intervenção com ditadura. Intervenção é uma coisa, ditadura é outra. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que o que nós temos no Brasil e no mundo é o cumprimento de uma agenda. Toda vez que você lê na internet agenda ambiental, o PNDH3, uma agenda, todas essas agendas são exatamente projetos, objetivos a serem alcançados, e para alcançar esses objetivos é preciso a aplicação da dialética revolucionária hegeliana marxista. Daí porque tem um contexto, tem um ambiente, é preciso destruir o que existe para se chegar a algo que ainda não se sabe o que, mas que seria uma síntese, seria a realização de uma agenda, seria, no caso da teoria comunista, um paraíso na Terra.
Então é importante que você observe todos esses detalhes que eu estou aqui muito resumidamente abordando, para que você fique atento para as armadilhas semânticas que vão acontecer agora em 2017. Né? É bom você ficar acordado para o uso do politicamente correto, porque esse uso do politicamente correto já está comprovado, é um dos maiores censores da liberdade de expressão. Né? Então, na medida em que você não pode falar dos refugiados, na medida em que você não pode falar das agendas, na medida em que você não pode falar que no seu país, no nosso país, está sendo implantada uma agenda comunista, adaptada ao novo século XXI, isso fica complicado, porque as pessoas perdem a capacidade de entender o que está acontecendo, e os meios de comunicação, particularmente os meios de reportagem, estão exatamente trabalhando para isso. Agora, em seguida, quando você assistir o debate, a entrevista com a repórter Eva Barclay, você vai ver exatamente ela rebater esse politicamente correto na imprensa, uma mulher de muita coragem, rebater esse politicamente correto na imprensa e o quanto a imprensa está trabalhando para que as pessoas tenham uma única opinião a respeito de tudo. Eu espero que você observe esse vídeo com atenção, procure pesquisar sobre tudo aquilo que eu abordei, muito sumariamente, e preste atenção no vídeo que virá em seguir, que tem como fonte o YouTube, e em toda a bibliografia que seguirá logo em seguida ao vídeo que será anexado a esta minha apresentação. Muito obrigado pela sua atenção, visite o meu canal Seminário Crítica e Crise, e se gostar, se inscreva. And hopefully, above all, the U.S. will stop supporting terrorism and stop funding terrorism. And hopefully this new bill will take fire, it will will be supported, and actually it will be impossible to fund and armed mercenaries from FSA, Ahrar al-Sham, Noruddin Mazinki, and all the colors in between, because they're all the same terrorists. Yeah, thank you. Thank you, Eva. Very informative. Thank you very much. Now we are open to questions, if there are questions. The gentleman in the back. Thank you very much. I'm Christopher Ronneberg with the Norwegian newspaper Aftenposten. A question for, or two questions for Ms. Bartlett here. As a journalist, I'm sure you can appreciate getting other impressions than empirical impressions from the ground. When you talk about the Syrian people and what the Syrian people want, how can you quantify that? Do you have any independent surveys where you can actually document that? And secondly, you talk about the corporate media, the Western media, the lies, and all of this. Could you explain what you think might be the agenda from us in the Western media, and why we should lie, why the international organizations on the ground should lie, why we shouldn't believe all these absolutely documentable facts that we see from the ground, these hospitals being bombed, these civilians who are talking about the atrocities that they have been experiencing. How can you justify calling all of us liars? Sure. Thank you. I mean, there are certainly honest journalists amongst the very compromised establishment media. Let's start with your second question. So, international organizations on the ground. Tell me which ones are on the ground in Eastern Aleppo. Yeah, okay, I'll tell you, there are none. There are none. These organizations are relying on the Syrian Observatory for Human Rights, which is based in Coventry, UK, which is one man. They're relying on compromised groups like the White Helmets, which, let's talk about the White Helmets. The White Helmets were founded in 2013 by a British ex-military officer. They have been funded to the tune of $100 million by the US, UK, and Europe, and other states. They purport to be rescuing civilians in Eastern Aleppo and Idlib, yet no one
in eastern Aleppo has heard of them. And I say no one, bearing in mind that now 95% of these areas of eastern Aleppo are liberated. The white helmets purport to be neutral, yet they can be found carrying guns and standing in the dead bodies of Syrian soldiers. And their video footage actually contains children that have been recycled in different reports. So you can find a girl named Aya who turns up in a report in month, say, August, and she turns up in the next month in 2 different locations. So they are not credible. The SOHR is not credible. Unnamed activists are not credible. Once or twice, maybe, but every time, not credible. So your sources on the ground, you don't have them. As for your agenda, not your, but the agenda of some corporate media, it is the agenda of regime change. How can the New York Times, I was reading it this morning, or how can Democracy Now!, which I was reading the other day, maintain until this day that this is a civil war in Syria? How can they maintain until this day that that the protests were unarmed and nonviolent until, say, 2012? That is absolutely not true. How can they maintain that the Syrian government is attacking civilians in Aleppo when every person